a entrega que nunca deveria ter acontecido. Saudações, família. O meu nome é Rogério e quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivenciei quando eu trabalhava como caminhoneiro. Isso aconteceu quando eu morava com os meus pais. O meu filho, que na época tinha 12 anos, morava com a mãe dele. O meu trabalho era às vezes estressante e o meu chefe de caráter forte não me ajudava muito. Eu costumava tomar umas cervejas às sextas e sábados com o meu pai e sempre que podia visitava o meu filho. Entre meus colegas de trabalho estava se espalhando a notícia de extorsões por parte dos narcotraficantes da região. Eu nunca tinha passado por um incidente desses. Meus trajetos eram mais do que tranquilos, graças a Deus. O único problema era que o meu caminhão às vezes falhava, o que atrasava consideravelmente as minhas entregas. Mas isso não me colocava em problemas com a empresa, pois entendiam que eram falhas mecânicas fora do meu controle. Um dia, em um bar com meu pai, um homem se aproximou de mim antes da meia-noite. As bebidas já tinham me deixado um pouco tonto e o meu pai não demoraria muito para adormecer. Aquele homem sabia tudo sobre mim e, sem hesitar, ele disse onde eu trabalhava, meus horários habituais, as horas de entrega, de retorno e tudo mais. O atendente do bar já tinha me falado sobre esse homem. Ele andava com pessoas muito perigosas e o que eu menos queria eram problemas. Então peguei o meu pai e saímos de lá. Eu senti que aquela pessoa só queria confirmar as informações que tinha e pela minha reação percebeu que não estava errado. O fim de semana passou e quando a segunda-feira chegou, fui para a empresa no horário de sempre. Carreguei a carga e segui caminho. Naquela ocasião, eu tinha que dirigir até um destino específico e estaria de volta na tarde do dia seguinte. Como havia chovido recentemente, a estrada estava muito molhada, então eu precisava ter muito cuidado. Durante todo o caminho, comecei a me sentir estranho, com muito sono e um pouco cansado. Eu já estava acostumado com essas viagens noturnas e duvidava que a noite de bebedeira ainda estivesse me afetando. Foi então que eu os vi. Ao longe, na estrada, eu avistei várias luzes de faróis. Eram caminhonetes, 2 na frente e atrás delas mais 2 ao lado. Todas eram negras e muito luxuosas. Eu tive que parar, pois o caminho estava bloqueado. Eu sabia que eu não podia escapar. 5 homens desceram e me sinalizaram para fazer o mesmo. Naquele momento, me veio à mente tudo o que se dizia sobre os narcotraficantes e a situação me dizia que minha vez de ser vítima de extorsão, infelizmente, havia chegado. 4 homens escoltaram um sujeito corpulento e de barba comprida. Foi ele quem falou. Disse que eu os tinha feito esperar muito e jogou um maço de dinheiro no chão. Olhei para aquele dinheiro e vi que era uma grande quantia. Ele disse que eu ficaria com tudo depois de colocar na carga um pacote que deveria jogá-lo fora exatamente 1 hora após retornar ao meu caminho. Olhando para trás dele, vi o que queriam que eu carregasse. Estava envolto em lençóis brancos. Não preciso dizer o que era. À primeira vista, estava evidente o que havia ali dentro. Implorei para que me deixassem ir sem precisar transportar aquele pacote, prometendo que eu não diria nada. Mas ele me interrompeu com xingamentos, gritando que se por acaso eu não carregasse imediatamente, o próximo caminhoneiro que passasse por ali levaria 2 pacotes em vez de 1. A ameaça foi clara. Imediatamente me dispus a abrir as portas do caminhão. Fiz um grande esforço para não demonstrar o medo que eu estava sentindo naquele momento. Todos estavam armados
e foi muito estúpido da minha parte pedir para ir embora. Eu quase condenei a minha vida naquele momento. Os homens colocaram um pacote na parte de trás do caminhão ao lado das caixas que eu transportava. Todos estavam extremamente sérios. Quando eu voltei para a cabine, moveram as caminhonetes e me deixaram passar. O meu maior medo não era encontrá-los mais adiante, mas sim que a polícia decidisse me parar e revistar a carga. Em qualquer posto de controle, poderia encontrar um corpo envolvido em lençol e me levar direto para a cadeia. Eu não queria isso de jeito nenhum. 20 minutos se passaram, e foi então que eu comecei a ouvir sons estranhos vindos da parte de trás. A caixa onde estava a carga era separada da cabine, então não deveria ser possível ouvir nada, a menos que fossem batidas muito fortes. Mas o som se aproximava e ficava cada vez mais intenso. O desespero e a impaciência tomaram conta de mim. Não suportei mais, parei o caminhão ao lado da estrada e desci para investigar. Quando eu abri a carroceria, tive uma enorme surpresa. O pacote já não se encontrava mais ali. Entrei e procurei por toda parte, mas meus olhos não me enganavam. Ele simplesmente sumira. Eu me aproximei do fundo da carroceria e vi sinais de fortes golpes que amassaram as paredes do baú. Meu medo era que alguém passasse por ali e me visse estacionado, ou pior, que o pacote estivesse por perto e eu terminasse como suspeito de algo que eu não havia feito. Saí rapidamente, fechei a carroceria e olhei para todos os lados e nada, nenhum pacote, nenhum carro por perto. Mas ao voltar para a cabine, vi o pacote recostado no assento do carona. Os meus olhos não me enganavam. De perto era evidente que se tratava de um corpo, mas como ele chegou até ali? Assustado com aquela visão tenebrosa, decidi jogá-lo fora ali mesmo. Abri a porta do outro lado para movê-lo, mas ele era absurdamente pesado. Nem com meu maior esforço consegui movê-lo alguns centímetros. Atrás do caminhão, ao longe, vi os faróis de um carro se aproximando. Eu fechei a porta rapidamente e retomei o caminho para não levantar suspeitas. Enquanto eu dirigia, eu pensava no que eu faria. Eu tinha um sério problema nas mãos. Então, tudo piorou. O pacote começou a se mexer, lutando desesperadamente para se libertar. Ele estava bem amarrado com várias cordas, mas parecia impossível que estivesse conseguindo se soltar. O desespero tomou conta de mim. O meu corpo tremia incontrolavelmente e a minha respiração ficou cada vez mais ofegante. Eu acabei esperando a hora que me disseram, e quando se completaram os 60 minutos, no caso 1 hora, estacionei novamente ao lado da estrada. Mas no momento em que eu fui abrir a porta para me livrar do pacote, uma patrulha da polícia chegou. As minhas pernas tremeram mais do que nunca. Os policiais desceram e perguntaram o que eu fazia ali. Inventei que a porta fazia um barulho estranho e quis verificar. Foi então que um forte golpe soou dentro da cabine. Os policiais logo viram o pacote e perguntaram alarmados o que era aquilo. Eu não soube o que responder. Foi quando um deles colocou a mão na arma e o outro me afastou para abrir a porta. O pacote então caiu no chão. O policial retirou as cordas, abriu o lençol e eram apenas areia. A minha desculpa foi dizer que era material descartado de uma festa temática. Eu não sei se acreditaram em mim, mas verificaram meus documentos e em seguida me deixaram ir. Sozinho, iluminando o chão com a minha lanterna, revirei toda a areia, e o que eu encontrei foram restos de bonecos cheios de alfinetes, com fotografias de pessoas e nomes escritos. Era um trabalho de voodoo. Bom, era o que eu pensei na hora. Nunca mais falei sobre isso.
E até hoje, quando penso no que eu vi e em toda aquela situação, eu perco até o meu sono. Esse é o meu relato. Eu espero que gostem. Fiquem com Deus. O mistério da BR-116. Esse relato que eu irei compartilhar agora com vocês aconteceu comigo mesmo. Isso já faz muitos anos. O ano era 1998. Eu trabalhava em uma empresa de computadores atendendo clientes externos, fazendo instalações e manutenções de equipamentos. Para o meu primeiro deslocamento diário, eu tinha uma moto que era bem novinha na época. Com essa moto, eu costumava ir e vir do trabalho e às vezes viajar nos finais de semana. Em um determinado final de semana, eu teria que ir até um sítio em Registro, em São Paulo, quase na divisa com o Paraná. Haveria uma confraternização familiar para comemorar o aniversário de um primo meu. Eu me lembro bem que era um mês de julho e o clima estava bem frio, típico de inverno. Então, em uma sexta-feira, logo depois do trabalho, passei em casa, tomei um banho, arrumei minhas coisas e preparei a moto. O tanque já estava cheio e ela estava revisada como eu sempre a deixava. Coloquei os meus agasalhos, luvas, tudo o que eu precisava e finalmente saí para a viagem. Já era tarde da noite, por volta das 23 horas. Para ir até Registro, saindo de São Paulo, eu precisava pegar a rodovia Regis Bittencourt, a famosa BR-116. Mas até aí, nenhum problema. Eu estava acostumado a viajar durante a noite. Saí de casa, peguei a Marginal Pinheiros, passei pela cidade universitária, entrei em Taboão da Serra e acessei a Regis Bittencourt logo no início. A noite estava fria, sem vento, mas o ar era extremamente gelado e, para piorar, havia muita neblina, o que era típico dessa época do ano. O tráfego estava fraco, poucos carros circulavam pela estrada. Eu seguia normalmente, aproximadamente a uns 100 km por hora, quando logo após a cidade de Juquitibá, notei um farol atrás de mim. No começo não dei muita importância, mas logo percebi que ele se mantinha sempre a uma certa distância. Eu continuei andando normalmente, mas aquele farol não se aproximava e nem se afastava. Eu comecei a ficar um pouco preocupado, pensando que poderia ser alguém tentando me assaltar. Para evitar qualquer risco, acelerei a minha moto, aumentei a velocidade para 110, depois 120 e em seguida 130 km por hora. Olhei para trás e o farol continuava lá, sempre na mesma distância. Quando eu acelerava, ele acelerava também. Parecia um veículo normal até aquele momento. Então, para tirar a dúvida de vez, puxei o acelerador até 150 km por hora. Já era perigoso para uma moto durante a noite, mas aquela situação exigia. Eu mantive essa velocidade por um tempo, mas o farol continuava lá, como se nada o estivesse atrapalhando. Foi então que, num ato de coragem para descobrir o que era aquilo de uma vez por todas, resolvi parar no acostamento e arriscar. Afinal, correr não adiantava. O que quer que fosse estava me acompanhando. Diminuí a velocidade aos poucos e parei no acostamento, observando o farol que vinha atrás de mim. Mas então, cadê o farol? Simplesmente havia desaparecido. Não havia saída nenhuma na estrada naquele trecho. Também não poderia ter parado, pois eu veria o veículo estacionado. Além disso, a estrada era uma reta e eu teria visto qualquer movimento. Depois daquele susto, acelerei novamente e saí dali o mais rápido possível. Mas, para minha surpresa, o farol reapareceu e continuou me seguindo. Naquele momento, eu não vou mentir, eu fiquei completamente arrepiado.
Acelerei ao máximo, tentando me distanciar. Depois de alguns minutos, eu olhei para trás novamente e aquela luz misteriosa simplesmente apagou. Ela sumiu. Eu continuei com a minha viagem e durante todo o restante do trajeto eu não vi mais aquele farol. Quando eu cheguei ao sítio em registro, contei para minha família o que havia acontecido. Foi então que uma prima minha me disse que o nosso tio, que morava em São Paulo, já havia visto aquele tipo de luz na estrada. Ela também o havia seguido por um bom trecho na BR-116, na mesma Regis Bittencourt. Até hoje eu não sei o que era aquela luz. Parecia o farol de algum veículo, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era. Também não sei de onde veio, nem para onde foi. Só sei que da mesma forma misteriosa que surgiu, havia desaparecido também. Eu descobri que outras pessoas já viram essa luz do mesmo jeito na qual eu havia visto. Mas uma coisa é certa, eu não quero passar por essa experiência novamente. Pois bem, eu não gostaria de saber o que aconteceria se aquele misterioso farol tivesse me alcançado naquela noite fria e deserta do ano de 1998. Eu só sei que aquela noite ficou marcada em minha vida para sempre. Marcado pela noite. Boa noite, meus amigos. Eu quero contar-lhe como uma noite assustadora despertou em mim o interesse por filmes com criaturas ou bestas de pelagem negra e aterrorizantes. Passo muito tempo em frente à televisão tentando encontrar entre todas essas criaturas alguma que se pareça com o que eu vi naquela noite, na qual infelizmente perdi o meu melhor amigo. O meu nome é Antônio Paulino e esta é a minha história. Eu havia acordado ao meio-dia, pois eu tinha chegado tarde do trabalho na noite anterior e estava exausto. A minha esposa preparou o almoço com todo o carinho do mundo. O nosso filho estava na escola, então tínhamos tempo a sós. Aproveitamos para falar sobre as dívidas que tínhamos. O nosso pequeno vinha adoecendo muito ultimamente e os medicamentos eram caros. Além disso, ele era diabético e todos os gastos eram por nossa conta. Seria mentira dizer que naquele momento não estávamos sobrecarregados. Eu me sentia com a corda no pescoço. O meu salário mal dava para pagar o básico e nem sobrava para planejarmos uma saída no fim de semana ou no fim do mês. Pela 1000ª vez, voltamos a redistribuir e organizar os gastos, tentando assim apaziguar toda a nossa situação. Eu me lembro bem que naquela ocasião foi o meu melhor amigo, o Marcos, quem se ofereceu para me emprestar dinheiro, que eu poderia devolver quando quisesse, sem pressa. Ele também era o meu colega de trabalho. Ambos éramos caminhoneiros e naquele dia estávamos de turno noturno. Aceitamos o dinheiro que ele gentilmente trouxe até a nossa casa. Ele era uma grande pessoa, pois nos conhecíamos desde pequenos e a vida nos reuniu novamente na cidade. A tarde chegou, quase anoitecendo, e era a hora de me despedir da minha esposa para ir trabalhar. Nos olhos dela, via-se que estava um pouco mais tranquila por causa do dinheiro no qual meu amigo nos emprestou, e isso também me reconfortou. Marcos começou a sua rota antes de mim, quase meia hora antes. Quando eu entrei na estrada, estávamos a alguns quilômetros de distância um do outro. Uma vez, brincamos sobre fazer uma corrida, mas claro, nunca fazíamos. Mesmo que alguém quisesse, a empresa nos monitorava por GPS e isso com certeza
resultaria em uma advertência ou até mesmo em uma demissão. O relógio marcava meia-noite, tudo estava escuro. Então recebi uma ligação do Marcos. Achei estranho, pois sabia que algo devia ter acontecido. E eu não estava errado. A sua respiração estava ofegante e ele parecia estar correndo, fugindo de alguma coisa. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele me disse como pôde que havia alguma coisa o perseguindo. Ele mandou que eu pedisse ajuda ou me apressasse para chegar até ele, pois o seu caminhão havia saído da estrada e entrado no mato, tornando impossível continuar, já que as rodas estavam atoladas. Acelerei o máximo que eu pude e pedi a ele para que não desligasse e me descrevesse o que estava o perseguindo. Ele insistiu que não era uma pessoa, mas uma enorme besta negra que atravessou seu caminho, o fazendo girar o volante por reflexo. Eu tentava formar uma imagem na minha cabeça do que ele descrevia, mas era impossível. Pela vantagem do tempo que ele tinha, eu sabia que mesmo a uma boa velocidade, eu demoraria um tempo para alcançá-lo. Minhas esperanças de chegar e ajudá-lo eram poucas. Então, disse para ele não se afastar da estrada, contando que algum carro passasse e o ajudasse. Exigi que ele não prestasse atenção ao caminhão e nem à carga e que se tivesse alguma oportunidade de ir em algum veículo de passageiros, que assim o fizesse. Ele não respondeu, apenas continuava ofegante e correndo, talvez pelo mato. Eu não acreditava que estivesse correndo pela estrada. Foi quando, de repente, ele pareceu ter parado. Notei que tentou encher os pulmões de ar e então me pediu por favor que dissesse à família que ele amava a todos e pediu para que eu cuidasse do seu filho em sua ausência. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, eu ouvi perfeitamente um rugido de uma criatura. Eu parei de ouvir a voz do meu melhor amigo logo em seguida. No lugar, juro que ouvi o som de um animal o atacando. Minha mente tentou recriar a imagem do que parecia ser evidente e o meu corpo tremeu com a ideia de me encontrar com aquilo que atacou e acabou tirando a vida do meu melhor amigo. Claro que, enquanto eu dirigia, eu não pensava que ele já estivesse morto. Eu mantinha minha esperança de chegar a tempo e encontrá-lo com vida e levá-lo a um hospital. Mas também tinha em mente todo o tempo em que ele correu. Ele não podia estar na estrada, mas em algum lugar no meio do mato. Sem saber em que direção, seria tão difícil quanto enxergar naquela escuridão. Finalmente, a uma certa distância, eu pude ver as luzes vermelhas na parte de trás do caminhão. E realmente, ele estava virado de lado no mato, a metros do asfalto da estrada. Parei ao lado, mas fechei os vidros e tranquei as portas. Por nada do mundo eu desceria. Eu não podia correr o risco de que aquela criatura, que talvez tivesse matado meu amigo, fizesse o mesmo comigo. Olhei para o caminhão do Marcos e percebi que a porta do motorista estava arrancada do veículo. Não conseguia deduzir se isso foi devido ao acidente ou se foi obra daquela coisa que o perseguia. Aquilo me encheu de terror, ainda mais ao ver as marcas de garras em algumas partes do caminhão, formando assim pequenos amassados. Aquela coisa devia ser muito forte. Antes que eu pudesse reagir, senti o meu veículo estremecer de repente, balançando no mesmo lugar. Olhei para o vidro da minha janela e então eu pude ver. Aquela coisa estava em pé sobre duas patas, com uma pelagem tão negra quanto a escuridão daquela noite, quase que se camuflando nela. O seu focinho era longo, com presas cobertas de babas e olhos negros. Rosnava como um animal selvagem. Aquela coisa imediatamente começou a bater na porta e eu soube que a qualquer momento seria capaz de arrancá-la, como havia feito com o caminhão do Marcos. Antes que desse o golpe que talvez arrancasse a porta,
apareceu um carro que o atropelou diretamente, raspando de lado no caminhão, mas salvando a minha vida. Eram duas pessoas que viram a situação de longe e assim decidiram intervir ao me ver desesperado, sem conseguir me livrar daquela criatura. Olhei pelo retrovisor esperando que tivessem acabado com a besta, mas vi que ela se levantou ferida e correu para entre as árvores, desaparecendo no meio da escuridão. Chamei a polícia e contei tudo a eles. Informei o quilômetro exato onde isso ocorreu e eles me pediram para sair dali imediatamente junto com outro carro que me salvou. Foram as autoridades que encontraram o corpo do Marcos e estava irreconhecível. Eu nunca soube oficialmente o que fez aquilo com ele. As autoridades atribuíram a um animal selvagem, mas aquilo era grande demais para ser um simples animal, e se realmente fosse, deveria ser desconhecido para a ciência. O mais próximo da aparência dele eram os lobisomens que eu via nos filmes, mas de qualquer forma era mais horripilante que qualquer coisa. Infelizmente, o meu amigo faleceu, e desde então eu nunca mais voltei a trafegar por aquela estrada e nem pretendo fazê-lo novamente. Esse foi o meu relato, meus amigos. Que Deus proteja a todos nós e nunca nos desampare. Terror na estrada. Boa tarde, o meu nome é Francisco, pois sou muito conhecido como Chico por amigos próximos. O relato que eu irei contar aconteceu comigo anos atrás. Eu nunca fui de acreditar no sobrenatural, mas a experiência que ocorreu comigo me fez mudar de opinião. Eu moro no estado do Pará, sou policial militar há exatamente 7 anos. Faço parte de um batalhão conhecido como Batalhão de Policiamento Rodoviário. Ele é responsável por fiscalizar e manter a segurança nas estradas desse meu estado. Bom, um certo dia eu e mais um soldado fomos designados a fazer diversas rondas por uma estrada que fica situada entre os municípios de Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá. A denúncia era que uma quadrilha especializada em roubos de motos estavam atuando nessa estrada pelo período da noite, aproveitando-se da escuridão para abordar motoqueiros solitários e, sob grave ameaça, lhes roubar o veículo. Foi então que eu e o meu companheiro de serviço fomos naquela bendita estrada e por lá ficamos fazendo diversas rondas e abordagens, desde o entardecer até o anoitecer. E quando anoiteceu, a nossa atenção então ficou redobrada, pois tudo poderia acontecer. A noite estava clara, com uma bonita lua cheia no céu. Além disso, nesse trecho da estrada, não havia nenhuma iluminação pública. O serviço estava sem alteração, quando de repente, em um determinado trecho da estrada, eu visualizei alguns vultos vindo na escuridão, na direção da nossa viatura. Foi quando eu dei ordem para o meu companheiro parar o carro e descer junto comigo para abordar aqueles vultos que até então, naquele momento, poderiam ser pessoas. Mas foi quando, em tom alto, eu me identifiquei e dei a ordem para que aquelas sombras ou pessoas parassem e que ficassem no mesmo lugar. Eu contei 4 indivíduos, mas não houve respostas. Eles simplesmente ficaram parados e me observando. O mais incrível é que eu não consegui enxergar os seus rostos, mas as silhuetas estavam nítidas, pois eram negras mesmo naquela escuridão. Nesse momento, eu e o meu companheiro sacamos as nossas armas e começamos a nos aproximar para fazer a abordagem. E foi quando, de surpresa, aquelas sombras correram para dentro da mata em alta velocidade. Eu pensei comigo mesmo, é hoje que eu acabo de vez com essa quadrilha. E no mesmo instante, também me embrenhei no meio da vegetação, assim como o meu colega. Nós estávamos correndo atrás daquelas sombras,
Eu estava a 1000 por hora. Aquela adrenalina estava em todo o meu corpo. O meu pulmão chegava a ratear com cada respiração que eu dava. Devido à falta de iluminação no local e ainda mais à noite, eu tropeçava e caía, porém me levantava rapidamente tentando manter o meu ritmo. Foi quando que no meio da corrida eu parei e o meu companheiro que vinha logo atrás de mim quase me atropelou. E quando ele iria perguntar o motivo de eu ter parado, ele olhou na direção onde eu estava olhando e o mesmo viu um carro no meio daquela mata, que parecia estar bem avariado, como se tivesse sofrido algum tipo de acidente. Porém, o pior ainda estava por vir. Ao examinarmos o carro, acabamos encontrando dentro do mesmo 4 corpos em estado avançado de decomposição. Eu e o meu companheiro, nós olhamos um para a cara do outro e ficamos sem palavras. Imediatamente, acionamos uma equipe do IML e mais alguns reforços do nosso batalhão. Então, os peritos do IML, ao fazer a revista no interior daquele veículo, acabaram encontrando algumas garrafas de cerveja, o que sugere que aqueles 4 amigos estavam voltando de alguma festa. E os mesmos estavam dirigindo em um estado de embriaguez, o que fez com que acabassem perdendo o controle do carro, que em seguida saíram da estrada e entraram no meio da mata, onde nenhum deles infelizmente acabou sobrevivendo. Olha, para falar a verdade, até hoje em dia, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando naquelas 4 sombras negras e me pergunto, será que de fato eram os 4 amigos que morreram no acidente e que ficavam perambulando no acostamento da estrada procurando alguém para mostrar os seus restos mortais? Pois o que deu a entender é que eles queriam de fato que eu e meu amigo os encontrassem naquele carro. Bom, tudo aquilo foi muito confuso e que até nos dias de hoje, quando eu penso no ocorrido, eu acabo ficando bem assustado. Bom, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam. Será que de fato eram a alma dos meninos? O espírito deles, sei lá? Bom, eu gostaria que vocês deixassem no comentário do vídeo o que vocês pensam sobre o assunto. Eu desejo a todos uma ótima noite e que Deus abençoe a cada um de vocês. Abraço a todos.